Hoje é Salva Fonseca por aqui. Hoje vamos conversar um pouco sobre os tipos de bolos que vocês estão fazendo. Vamos começar com os bolos bem simples, aqueles das receitinhas do caderninho da vovó, para transformar esses bolos em objetos de desejo. E para isso, eu trouxe para vocês hoje 13 top dicas, pulos do gato para um bolo perfeito. E aí você nunca mais vai errar e vai fazer o bolo dos deuses. Então hoje nós só vamos conversar sobre essas 13 top dicas e eu vou falar para vocês o que é certo e o que é errado quando você vai confeccionar um bolo. No próximo vídeo eu vou trazer todas essas 13 top dicas que eu estou trazendo hoje, conversando com vocês. A gente vai fazer tudo mão na massa, a gente vai fazer na prática mesmo, para vocês entenderem o que eu estou falando. Então, fica comigo até o final do vídeo, que essas 13 top dicas, pulos do gato para um bolo perfeito, a gente começa agora. Sua forma de bolo deve ser untada e enfarinhada sempre no sentido do crescimento do bolo. Então, de baixo para cima, de baixo para cima. Pode ser usado aqui para untar e enfarinhar manteiga ou margarina e nunca óleo, pois o óleo tende a secar na hora que você for assar o seu bolo. Isso vai resultar numa frustração, vai resultar na fixação de todo o bolo na parede da forma, o que faz grudar toda a massa no sentido ali da forma, sendo difícil de desenformar sem quebrar. E aí você já viu, né? A partir de hoje, então, você já sabe. Unte e enfarinhe a sua forma com manteiga ou margarina e tudo isso faça antes mesmo de começar a receita. Vai fazer um bolo ou já fez várias tentativas e não deu certo? O problema pode estar na farinha de trigo. Para resolver isso, é fácil e bem simples. Basta colocar em cada 100 gramas de farinha de trigo 10 gramas de amido de milho. Nesse caso, vou usar um exemplo aqui com você. Se a sua receita pede 500 gramas de farinha de trigo no total, coloque 50 gramas de amido de milho e misture muito bem. Agora, no caso de uma receita pedir 1000 gramas, ou seja, 1 kg de farinha de trigo no total, basta você colocar 100 gramas de amido de milho. Isso vai fortalecer e muito a sua farinha e vai deixar seus bolos dignos de Oscar. Para deixar os seus bolos amarelinhos, da cor daqueles que a gente compra no supermercado, ou então a gente compra na padaria e come com os olhos primeiro, a regra aqui é clara. Usaremos aqui o que vocês têm em casa agora, o que as mais renomadas padarias e confeitarias usam. Basta você fazer a mágica acontecer e colocar uma colher de café de corante coloral. Esse corante que você usa na comida, na carne mesmo. É uma colherzinha bem pequenininha. Aquela colherzinha pequenininha que você usa com café, tá bom? Isso vai fazer com que seus bolos tenham a cor corada, aquela cor estilo amarelo ouro. E fazer os seus clientes, é claro, comerem com os olhos primeiro. Mas não é só comer com os olhos primeiro. Uma dica bem importante é que eu vou te dizer, não se preocupe, pois o corante coloral é a semente de uma planta que chama urucum. E essa planta, a semente, ela é misturada e esfregada no fubá. Então, tá tudo certo. Quando a gente esfrega essa semente no fubá, dá aquele tom meio avermelhado. Não tem cheiro, não tem gosto. Então faça, pois é tira e quebra. Me conta depois, tá bom? Use para fazer seus bolos uma farinha sem fermento. A farinha de trigo tradicional, essa que a gente compra no supermercado mesmo. Pois assim, você pode colocar o tanto de fermento que você quiser, o tanto de fermento que você pretender na sua receita. O único esquema aqui é colocar o fermento químico ainda antes na farinha de trigo e antes de começar a receita. Bom, a gente fala antes de começar a receita, propriamente dita, né? Nesse caso, você não esquece de colocar o fermento no final. E é esse o problema de vários confeiteiros e muita gente que só lembra de colocar o fermento químico depois que o bolo está assando, e isso não tem dúvida, né, gente? Eu vou te fazer uma pergunta. Já aconteceu isso com você? Então, a partir de agora, é assim. Fermento tem que ser misturado e peneirado tudo antes com a farinha de trigo, tá bom? Antes de começar a receita. Para fazer o seu bolo crescer uniformemente, ficar aerado
fofinho e bem grande, o ideal aqui é usar o fermento químico de sua preferência. Nunca use aqui o bicarbonato de sódio. O fermento em pó é aconselhado para todos os tipos de bolos, os mais variados tipos, e ele tem duas ações. A primeira ação é quando é colocado juntamente com os líquidos, e a segunda ação é quando é colocado no forno para assar com a caloria. Bom, já o bicarbonato de sódio tem somente uma ação de fermentação, quando é colocado na presença de ácidos, ou seja, vinagre, abacaxi, laranja, iogurte, limão, entre outras. Ele, bicarbonato de sódio, não reage nos líquidos, somente em meio ácido. Então, diferentemente do fermento em pó royal, o bicarbonato de sódio só serve para neutralizar os ácidos. Então já sabe, né? Toda receita de bolo deve-se começar primeiro peneirando e misturando muito bem os ingredientes secos. Nós vamos misturar todos os ingredientes secos, tais como fubá, amido de milho, misturados na farinha de trigo primeiro, tá bom, gente? Isso fará com que seja retirado todos os gruminhos, bichinhos e impurezas da farinha de trigo, bem como qualquer objeto que esteja na farinha de trigo ali presente. Ideal também para retirar qualquer tipo de pelo ou cabelo que eventualmente possa ter caído na farinha de trigo por descuido. Aí a gente já sabe, né, gente? Esse processo faz também com que seja aerada a farinha de trigo, peneirando, vai entrando o ar, e aí essa farinha de trigo vai ficando com os folículos todos soltos e prontos para absorver mais líquidos. Nesse caso, o que acontece é que depois disso a aeração garante um bolo alto e fofinho feito por mãos de fada, que são as suas, né? Se a sua receita pede outros ingredientes secos, tais como queijo ralado, coco ralado, amendoim, castanhas, desde que esses ingredientes sejam secos. A hora de misturar tudo aqui é agora junto com a farinha, depois de ter peneirado a farinha de trigo. Portanto, esses ingredientes não precisam ser peneirados, porque eles são grandes. Então, e não podem ser também umedecidos, porque senão o fermento químico começa a reação de fermentação, como eu já disse. Eles devem ser somente misturados na farinha de trigo e pronto, um bolo de vó saindo em minutos. A parte líquida do bolo, diferentemente da parte seca, deve ser batida à mão. Aqui você pode usar um fouet se você quiser, ou você pode bater também na batedeira, no mix, desde que fique uma massa como um creme de gemas. E aí a gente coloca açúcar, sal, manteiga e óleo. É necessário destacar aqui que esta mistura deve ser formada uma pasta bem macia, uma pasta bem cremosa, uma pasta bem densa. Essa parte, gente, é muito importante. E por que eu estou dizendo isso? Porque é ela quem vai dar a estrutura do bolo. Bom, você já sabe, né? É ela que vai deixar o bolo mais macio e, além disso, deixar o bolo bem grande, bem fofinho, do jeito daqueles que a gente vê no caderninho da vovó. Bom, quase saindo da forma de tão grande que tá. Depois dessa técnica, você já sabe, né? Você não vai ficar parado aí, né? É só colocar em prática, tá tudo certo. Outro pulo do gato, uma dica perfeita, muito importante, é fazer a fidelização dos seus clientes. E como que eu faço isso aqui na padaria? Eu faço isso através do método que chamamos aqui na padaria do Saba de temperagem. O que vem a ser isso? Esse método é viciante, pois é só casar o sal com açúcar. Um pouquinho de sal, um pouquinho de açúcar. Esse casamento, na hora de misturar, a reação química que acontece é entre o sal e o açúcar. A gente chama essa reação química de casamento perfeito. Por quê? Porque o sal tenta neutralizar o adocicado excessivo do açúcar. E já o açúcar tenta neutralizar o sal em excesso, deixando seu bolo temperado. Bom, sendo que quem come um pedaço quer comer outro pedaço e assim por diante, e vai comendo vários pedaços. Esse método não deixa o bolo enjoativo, cancelando o adocicado excessivo do açúcar através daquela pitadinha de sal. E quer saber? Essa técnica é totalmente viciante e faz com que seus clientes vão
e voltem, vão e voltem. E além disso, vem e traz várias pessoas para comprar o seu bolo. Além do mais, volta com muitas e muitos mais amigos para comprar aquele bolo perfeito que só você sabe fazer. Bom, resultado garantido, pode fazer, depois me conta aqui na seção de comentários, tá bom? A parte da montagem do bolo deve seguir um ritual quase mágico, aquele ritual que toda vovó sabe fazer. Bom, depois de bater o creme de gemas e deixar o creme de gemas bem fofo e bem macio, o ideal é colocar a metade da sua mistura de farinha de trigo, aquela que você fez no começo da receita. Lembra dela? Aquela mistura de farinha de trigo com fermento e tal. Depois de colocar a metade, você vai intercalar com a metade do leite. Essa parte, gente, não pode esquecer porque é a parte mais importante, pois vai deixar toda a massa umedecida. Então, portanto, nunca coloque a mistura de farinha de trigo toda de uma só vez, porque aí vai dar tudo errado, tá bom? Nesse ritual, a gente começa sempre colocando a metade da farinha de trigo no creme de gemas, depois a metade do leite, depois a outra metade da mistura de farinha de trigo que você fez e por fim o restante do leite. Sempre nessa ordem. Se você fizer tudo isso nessa ordem, os seus bolos serão perfeitos, os mais bonitos, os mais macios e dignos de uma majestade. Para deixar seu bolo mais alto, mais fofo, estilo das confeitarias renomadas do mundo, o ideal é bater somente, mas somente mesmo, as gemas primeiro, fazendo com açúcar e o sal um creme de gemas ali, manteiga com óleo, fazendo a massa de bolo e só depois, no final, bater as claras em neve. Por que eu estou te dizendo isso? Se deixar as claras na geladeira até terminar a receita do bolo aqui, fará com que as claras atinjam o ponto de neve um pouco mais rápido. Mas isso eu vou deixar claramente aqui para vocês, que tudo isso é um truque e é opcional. Se você não quiser fazer isso, não faça, tá bom? O que é obrigatório mesmo aqui, na hora de bater as claras em neve, você precisa bater as claras em neve na batedeira até atingir picos bem firmes, aqueles picos que não caem. Nesse momento você precisa adicionar 50 gramas de açúcar, mas isso em 2 vezes e continuar batendo. Põe um pouquinho de açúcar, depois baixa, coloca de novo. Bom, fazendo essa técnica, a mágica acontece e eu tenho certeza para você, deixando as claras em neve com açúcar mais rígidas, o que dá a estrutura para o bolo e não desmancha na hora que você for misturar as claras em neve na massa, tá bom? Além de fazer com que sua massa fique bem estruturada, vire uma espuma, deixando o seu bolo com aquele ar de receita do caderninho da vovó, né? E aí com aquele ar de, nossa, que luxo! Para finalizar, o bolo perfeito, o bolo de milhões, nós vamos te entregar aqui de mão beijada, de graça, uma técnica. Você vai precisar colocar a massa irada na forma untada e enfarinhada. Óleo não pode aqui, só manteiga ou margarina, tá bom? E embaixo dessa forma com a massa, você vai ter que colocar uma forma retangular maior do que essa embaixo, para que na hora de assar a massa, assar o bolo, não queimar a parte de baixo. Pode até parecer contraditório, mas o bolo deve ser colocado no forno ainda frio, na grade, na segunda posição, para controlar o calor, tanto em cima quanto o calor embaixo, para não queimar o seu bolo, sendo que tem uma forma maior embaixo aí. Só depois disso, de colocar a massa para assar, que você vai ligar o forno a 180 graus. Feito isso, é só esperar os aplausos e os elogios dignos das receitinhas do caderninho da vovó. Bom, finalizando aqui, 13 dicas top, pulos do gato para você acertar no seu bolo em cheio, vender muito, ganhar muito dinheiro e fazer os seus bolos os mais perfeitos, dignos de Oscar e dignos de uma majestade, com as suas mãos de fada que só você tem. E aí vai aquela frase nossa que a gente fala sempre: aprenda a
fazer as receitinhas de pães e bolos do caderninho da vovó em objetos de desejo. Tá bom, gente? Então, gostou desse vídeo? Já manda lá no WhatsApp, no grupo que vocês estão. Não é inscrito no canal, já se inscreve aqui no canal aqui embaixo e ativa as notificações para me mandar os meus primeiros vídeos para você em primeira mão, tá bom? Sendo assim, deixa a sua conclusão, deixa a sua opinião aqui na seção de comentários, que eu preciso muito saber quais são as dicas e técnicas que você já sabia e quais são as dicas e técnicas que você faz que eu não estou sabendo aqui. Então, é só mandar para mim, tá bom? Sendo assim, vou ficando por aqui. Beijo para todo mundo e até o próximo vídeo.